A menos de uma semana da eleição mais importante de 2024, junto com a dos Estados Unidos, claro, que é a eleição em Taiwan, a gente tem os chineses deslocando 3 balões espiões, 9 aviões e 4 embarcações sobre o Estreito de Taiwan, inclusive com um invadindo a ilha de Formosa. O que será que isso significa? Lembrando que o Xi Jinping já prometeu que para os próximos anos é assim, inevitável a unificação ou a reunificação da China. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre a operação militar que Israel fez no sul do Líbano, que trouxe a morte do número 2 do Hezbollah. Isso, assim, pode trazer uma guerra sem precedentes no Oriente Médio. É uma coisa seríssima, sendo que o chamado eixo da resistência, por eles denominados, tá? Com Irã, Síria, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica ou até mesmo os Houthis, pode trazer algum tipo de resposta mais enfática. Vai lembrar, pessoal, que o Benjamin Netanyahu também garantiu que, nesse momento, o Hezbollah está subestimando o poderio de Israel. A gente tem também declarações do Washington Post, ouvindo mídias, fontes norte-americanas, que estão um pouco decepcionadas com a atitude de Israel e garantem que tudo isso não passa de uma manobra política do Benjamin Netanyahu. Por que será, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a mudança dos ataques que a Rússia vem praticando. Enquanto a Rússia garante que atacou uma série de pontos de infraestrutura militar e também organizacional da Ucrânia, a gente tem fotos sendo divulgadas de shoppings e posições de civis destruídas. O que está acontecendo com a contraofensiva ucraniana? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda demais, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Afinal, trabalhar no YouTube, galera, com temas um pouco polêmicos, que não é muito family friend e tal, não é uma pegada muito interessante, vai, financeiramente falando, tá? Então, se você quiser apoiar o canal, galera, sensacional. Se não puder, não quiser, só seu like, sua presença e engajamento, já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante aí pra gente tratar, né? Inclusive, a possibilidade de uma guerra regional pelas palavras do Benjamin Netanyahu. Primeiro, a gente vai ter, galera, nesse final de semana, ou seja, menos 7 dias, a eleição em Taiwan. Taiwan, eu diria que é uma questão um pouco complicada, porque quando a gente pega a Revolução Chinesa de 1949, você tinha ali o Partido Comunista, o PCC, Partido Comunista Chinês, e o Kuomintang, Partido Capitalista, liderado pelo Chiang Kai-shek. Na Revolução Chinesa, houve uma vitória dos comunistas, e os capitalistas não aceitaram a derrota e fugiram para a Ilha de Formosa, fundando ali o que eles chamam de República da China. Na parte que foi vencida, né, na porção continental da China, onde houve a vitória dos comunistas, você teve a República Popular da China. Então hoje, na prática, existem duas Chinas. A China, que é reconhecida por mais de 180 países no mundo, que é a República Popular da China, que é a China do Xi Jinping, que a gente conhece, né? Um país, dois sistemas. E você tem a República da China, que é reconhecido por pouco menos de 15 países, que é Taiwan. Então, olha que interessante. Quando você pergunta, por exemplo, para alguém de Taiwan, ou Taiwan, você pertence à China? Fala assim, não, aqui eu pertenço à China. Eu sou a China de verdade. Quem não é China são aqueles comunistas que fizeram aquele golpe em 1949 e tudo tal. Quando você pergunta para alguém da República Popular da China continental, fala assim, claro que Taiwan pertence à China. Eles acham que não. Eles são a ilha rebelde. Eles se acham independentes. Mas sim, a unificação, palavras do Xi Jinping, tá? A reunificação, ela é inevitável, ou seja, ela vai acontecer, tá? A gente vai ter, galera, eleições agora em Taiwan para definir quem vai ser o sucessor, né? Quem vai ser o próximo governante. Nesse momento, o grande favorito é o partido que está comandando no poder agora, que é o Partido Democrático Progressista, e que tem viés um pouco mais separatista, viés de independência. Como a retórica agressiva dos chineses, da República Popular da China, ela tá cada vez maior, ao medo que uma eventual vitória deles possa acirrar um pouco os ânimos. A gente não pode esquecer, por exemplo, que no passado recente aí, a Nancy Pelosi fez uma visita a Taiwan e a gente teve até representantes de Taiwan fazendo uma visita ao Kevin McCarthy, que então era o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Cara, pra vocês terem uma noção de proporção, é mais ou menos como se, sei lá, por exemplo,
bem male-male, né? Guardadas as devidas proporções, resgate histórico, tudo tal. Sei lá, Rondônia é um estado independente. E aí, o mundo inteiro e o Brasil não reconhecem a independência de Rondônia. Mas, de repente, sei lá, o Peru começa a fazer negócios com Rondônia. Começa a fazer visitas bilaterais, comércio multilateral, começa a vender... Pô, como assim? Então, quem você reconhece? O Brasil? Ou você reconhece que existem dois Brasis? O Brasil e Rondônia, que seria um eventual outro Brasil. Entende, cara, mais ou menos qual que é o posicionamento da República Popular da China em relação a essas visitas dos Estados Unidos? E os Estados Unidos, eles sempre conseguiu lidar muito bem, principalmente pós-década de 70, com o que eles chamam de ambiguidade estratégica. Oficialmente na ONU, os Estados Unidos só reconhecem a República Popular da China. É uma única China. Mas quando você vê parceria militar, parceria econômica, cara, com Taiwan é muito forte, né? Taiwan tem uma capacidade bélico-militar hoje muito grande, muito por conta também da parceria militar estratégica com os Estados Unidos, tá? Hoje Taiwan teria a capacidade de atingir todos os pontos da República Popular da China. Professor, e esse tipo de conflito vai acontecer? Olha o perigo. Rússia e Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia nem faz parte da OTAN e nem é um grande parceiro geopolítico. Galera, convenhamos, a Ucrânia tem produção de grãos, alimentos, um solo fértil, uma produção industrial mais ou menos ali relevante na porção de Donetsk, mas não é um baita potência geopolítica internacional. Taiwan é um grande produtor de chips e semicondutores. Tanto que a gente fala que Taiwan tem uma espécie de escudo de silício, porque pela capacidade de produção industrial ligadas a produtos de informática, de tecnologia, a China se recusa a fazer grandes ataques porque sabe que algum tipo de consequência, algum tipo de defesa do Ocidente seria muito mais significativa, tá? Portanto, cara, assim, essa eleição que vai acontecer agora, ela pode ser assim, tomar um rumo imprevisível. Depende de como vai ser a retórica do candidato que for o grande vencedor. Se for muito agressiva contra os chineses, talvez até uma eventual invasão. Eu, Ricardo, sai aqui a informação, entra professor, particularmente não acredito. Eu acho que a China hoje, ela está no período de muito crescimento econômico, né? Então, fortalecimento dos BRICS, a tal da nova rota da seda, investimentos em ferrovia, hidrovia. Hoje a China é uma liderança no setor de comunicação, no 5G. As empresas chinesas, o chamado soft power chinês, ele vem crescendo muito. Então, penso eu que primeiro a China vai espalhar os seus tentáculos para fazer o mundo inteiro depender dos chineses, para aí depois sim fazer algum tipo de incursão contra Taiwan. Mas, de novo, é meu pensamento. Pode ser que eu esteja errado, claro, tá? Mas, enfim, como vai ter essa eleição, eu diria que as atitudes, as manobras militares esquentaram bastante. Tanto que Taiwan acusou os chineses de terem mandado 3 balões espiões, um inclusive que passou por cima da ilha de Formosa, por Taiwan, 9 aviões e 4 navios. Professor, mas a China pode fazer isso? Então, quando você fala para a República Popular da China, eles nem a consideram isso como uma agressão à soberania, nada. Porque para eles, Taiwan é da China, só se considera como independente, ou como um país, uma outra China. Mas como Taiwan pertence à China, você passar por cima do Estreito de Taiwan, ou você passar por cima da própria ilha, isso não representa uma ameaça à soberania, porque para os chineses da República Popular da China, é como se fosse tudo China. Outra notícia, pessoal, bastante relevante, está ligada a uma operação militar. Eu destaquei com vocês no vídeo de ontem. Infelizmente, pessoal, vocês percebem, né? Que as narrativas elas vão se confirmando de fato. É uma operação militar que Israel fez no sul do Líbano, contra o Hezbollah. Nessa operação, a gente teve a morte do Wissam al-Atawil, que seria o número 2 do Hezbollah. O Hezbollah, ele tem um grupo de elite, chamado de Força Radwan, tá? Que teve uma operação de Israel que acabou matando a liderança, ou uma das lideranças desse grupo. Por enquanto, Israel, eu tô falando assim, Israel fez, cara, Israel não confirmou, tá? Mas é que pelas possibilidades dá a entender que é Israel. Pode ser que não, de novo, né? Geopolítica é tudo muito confuso. Mas como tá tendo troca de tiros, ataques constantes entre Israel e Líbano, é muito provável que tenha sido uma ofensiva israelense. E vai lembrar, pessoal, que na semana passada, Israel também matou uma liderança, só que aí não do Hezbollah, e sim do Hamas, também no sul do Líbano, gerando uma série de reclamações do Líbano, do Hezbollah e do chamado eixo da resistência. Pessoal, aqui só cuidado, tá? Porque quando eu falo eixo da resistência, tá vendo? O Ricardo, ele acha que o Irã, o Hezbollah, o Hamas são uma resistência, ele apoia o... Nada disso, tá?
Eixo da Resistência é como eles se autodenominam. O Eixo da Resistência criado ou fortalecido pelo general Soleimani, que era uma grande figura, grande no sentido de importante, tá? Enfim, tá? Uma importante figura geopolítica ali do Oriente Médio, reunindo, né, todos esses países que são contrários à presença de Israel e também do Ocidente, principalmente representado pelos Estados Unidos. Essa operação que aconteceu, galera, somado a outros ataques, hoje o Hezbollah fala que já foram 130 mortes que aconteceram por conta de ataques de Israel. Muito possivelmente deve envolver uma coisa maior, uma resposta maior. Porque se ataques contra o Hezbollah e a faixa de Gaza já foram bastante sensíveis, com ataques a bases na Síria, a bases no Iraque, os Houthis entrando no conflito, o Hezbollah atacando Israel, galera, ataques a uma liderança do Hezbollah, o Hezbollah ele é reconhecido como um grupo político do Líbano, tá? Um grupo político paramilitar, né? E também tem as suas forças aí especiais. A gente está falando de um grupo que tem pouco mais, tá, de 100 mil combatentes e dezenas de milhares de mísseis de longo alcance que podem ser destinados contra o território israelense. A gente já teve um conflito direto, na verdade alguns conflitos diretos. Lá em 1982, na Guerra Civil do Líbano. Recentemente, em 2006, entre Líbano e Israel. Agora, mais recentemente, cara, o Hezbollah não é qualquer grupo. Ah, professor, quer dizer que vai derrotar Israel? Acho difícil. Israel é uma superpotência. Mas uma coisa é você lutar contra o Hamas, que está cercado, faixa de Gaza. Difícil ter algum tipo de ajuda militar, tudo tal, né? Outra coisa é você falar de um grupo que está num país que é reconhecido internacionalmente e ser um grupo político, um partido político com cadeiras nesse país que também recebe algum tipo de ajuda, financiamento e coisa que valha, tá? Inclusive, o Benjamin Netanyahu anunciou hoje que o Hezbollah está subestimando o poderio israelense. Como subestimou lá em 2006, também está subestimando nesse momento. E que uma guerra total pode acontecer. Vocês estão entendendo, galera, que o Hezbollah é como se fosse um representante do Irã no Líbano. Até o momento em que foi criado, foi pós-revolução iraniana de 1979. É um grupo xiita, tal qual é também o Irã, tá? Então o Irã está por trás do financiamento e das posições, das atuações políticas do Hezbollah. Isso pode trazer uma guerra gigantesca no Oriente Médio. Só que há algumas outras visões sobre o fato. E aqui, pessoal, visões do Washington Post, tá? O Washington Post colocou que, segundo fontes ouvidas dos Estados Unidos, há uma certa preocupação com as atitudes de Benjamin Netanyahu. Por quê? O Netanyahu não é que ele estava num momento de calmaria política, e muito menos agora. O índice de desconfiança, de descredibilidade, de impopularidade do Benjamin Netanyahu é muito grande. Tanto que ele vem pedindo recorrentemente, olha, vamos fazer uma coesão nacional, vamos se unir em torno de um inimigo, que é o Hamas, galera, que de fato quer a eliminação do Estado de Israel e deve ser combatido como um grupo terror, tá? Não tô defendendo aqui, longe disso, tá? A gente pode analisar geopolítica sem ser preto-branco, sem ser 880, né? E o Benjamin Netanyahu, ele vinha, pessoal, de uma série de escândalos de corrupção. Para ele conseguir virar primeiro-ministro, ele teve que se unir com uma direita extremo nacionalista, representada pelo Smotrich e pelo Ben-Gvir, que causaram alguns problemas, não só contra os palestinos, mas pela própria sociedade israelense. A própria reforma judicial que ele tentou implementar, parte foi barrada recentemente pela justiça, também abre um precedente, galera, de racha político interno. Você tinha manifestações até de militares israelenses contra o governo do Benjamin Netanyahu, entende? Segundo o Washington Post, esses ataques que Israel vem fazendo contra o Líbano, contra posições na faixa de Gaza, com mais de 21 mil palestinos aí já mortos, isso pode ser também um sintoma político. Nada melhor do que você fazer uma guerra para conseguir unir o seu país. Olha, o nosso inimigo não pode ser eu, nosso inimigo tem que ser o Hezbollah, tem que ser a Jihad Islâmica, tem que ser o Hamas. Então, segundo algumas pessoas, dos membros militares, dos membros políticos dos Estados Unidos, pode ser uma artimanha política do Benjamin Netanyahu esses ataques. Pessoal, de novo, tá? Estar na posição de Israel, e aqui de novo não é passando pano para Israel, tá? Mas deve ser bastante complicado porque você tem inimigos no Egito, inimigos na faixa de Gaza, inimigos na Cisjordânia, com o Hamas aumentando sua popularidade. Agora, pessoal, potenciais conflitos contra a Síria, colinas do Golã, que Israel também está fazendo ataques a Damasco, também no Líbano, é uma situação de fato complicada.
E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a aprovação, ou pelo menos a corroboração da Bolívia à causa sul-africana. A gente teve o Cyril Ramaphosa, a África do Sul, entrando na justiça contra Israel, alegando que Israel está praticando um genocídio contra as populações palestinas, e a Bolívia também apoiou essa causa. Vale lembrar, pessoal, que, de novo, isso não resume todo o conflito, claro. Mas hoje a gente teve uma troca de tiros na Cisjordânia que acabou culminando com a morte de uma garota, que não sabe-se exatamente a idade, mas estima tenha de 3 a 5 anos. Essas imagens e informações rondam o mundo e vão aumentar a pressão em cima de Israel. Para finalizar, pessoal, a gente teve também ataques que a Rússia praticou contra a Ucrânia, que a Ucrânia fala que pegou em shoppings, hospitais, maternidades e praticamente em todos os pontos da Ucrânia. Vários locais, galera, ficaram sob alerta porque a própria Rússia afirmou que os mísseis Kinzhal e outros tipos de armamento eles foram utilizados, só que aí mora a diferença de narrativa de novo, né? Quando você pergunta para os ucranianos, pontos de civis foram atacados. E convenhamos que fotos mostram que de fato foram. Quando você pega a narrativa oficial dos russos, o Ministério da Defesa garante que, primeiro, eles conseguiram barrar uma contraofensiva que a Ucrânia estava fazendo na região de Kupiansk, e, além de tudo, eles só atiraram em pontos de um complexo militar e industrial dos ucranianos. Então não foi um ataque posicionado contra civis. Vale lembrar também, pessoal, que há uma mudança na lógica. Em 2023, a gente viu muito mais conflitos na frente de batalha. Não que a Rússia não tenha disparado mísseis contra o território ucraniano. Disparou sim, atingindo civis, pontos aí de saúde, tudo tal. Mas eu diria que 2024 está muito maior. Os mísseis pegando em muitas áreas de civis, diferente do que era anteriormente. A Rússia pode alegar que foi por conta de um ataque que a Ucrânia fez contra um ponto da Crimeia. A Rússia respondeu e a Ucrânia atacou em Belgorod, matando civis também russos. Talvez isso tenha sido usado ou esteja sendo usado como justificativa pelo Putin para fazer ataques mais sensíveis contra os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.